No tópico anterior abordaram-se as bases de dados em modelo raster. O outro modelo de dados utilizado pelos sistemas de informação geográfica é chamado modelo vetorial. Neste modelo, os objetos das bases de dados são descritos através das coordenadas dos seus vértices, daí a designação vetorial. De entre as bases de dados deste modelo suportadas pelo ArcGIS, encontram-se os ficheiros CAD produzidos pelo AutoCAD, Autodesk Civil 3D, tanto nas versões DWG como DXF, bem como os ficheiros CAD produzidos pelo MicroStation, facilmente identificados pela sua extensão DGN. Estes ficheiros podem ser lidos diretamente em ArcGIS, mas não podem ser editados, isto é, o seu conteúdo pode ser simbolizado, visualizado e analisado, mas não pode ser alterado. O ArcGIS também possui ferramentas que permitem exportar as suas bases de dados para algumas versões destes formatos. Veremos algumas dessas ferramentas na terceira parte deste tópico. Para além dos ficheiros CAD, o ArcGIS suporta outras bases de dados vetoriais, particularmente geodatabases empresariais, geodatabases móveis, file geodatabases e shapefiles. Da lista de bases de dados empresariais são exemplo as bases de dados Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 e PostgreSQL. Do ponto de vista conceptual, poderíamos pensar numa shapefile como uma pasta, no interior da qual guardamos uma série de documentos que partilham uma dada tipologia geométrica. No caso do ArcGIS, esses documentos podem ser representados por geometrias dos tipos ponto, linha ou polígono. No entanto, cada shapefile só poderá albergar um desses tipos de geometria. Isto é, uma shapefile só poderá guardar pontos ou linhas ou polígonos. Em contrapartida, poderíamos pensar nas geodatabases como um armário, com várias gavetas, no interior das quais podemos guardar várias pastas, que por sua vez guardam uma série de documentos que partilham uma dada tipologia geométrica. Cada uma das suas gavetas designa-se Feature Dataset e cada uma das suas pastas recebe a designação de Feature Class. Como podem antever pelo esquema, cada geodatabase pode conter vários Datasets e no interior de cada dataset podemos armazenar várias Feature Classes. Cada Feature Class corresponderá a um único tipo de geometria, ou seja, uma Feature Class poderá registar objetos do tipo ponto, linha ou polígono, mas não poderá misturar geometrias distintas, à semelhança do que acontece com as shapefiles. No entanto, como cada dataset pode guardar várias Feature Classes, a mesma geodatabase pode armazenar diferentes geometrias. Apesar deste esquema conceptual apresentado, nem todas as Feature Classes necessitam de ser obrigatoriamente guardadas no interior de datasets. De facto, se admitirmos que o armário que representa a nossa geodatabase possa ser substituído por uma simples caixa, facilmente percebemos que é possível guardar vários ficheiros, ou seja, várias Feature Classes diretamente na caixa, sem gavetas, que é como quem diz diretamente na geodatabase, sem que estejam no interior de datasets. Mais tarde veremos este aspecto, na prática, na segunda parte deste tópico. Uma outra diferença importante entre geodatabases e shapefiles diz respeito à tipologia dos objetos que cada uma delas pode armazenar. No caso das geodatabases podem armazenar-se pontos, multipontos, linhas, polígonos, objetos 3D, anotações, dimensões, multipatches e redes. No caso das shapefiles não é possível guardar dimensões, anotações e objetos 3D. Outro aspecto que as diferencia diz respeito à capacidade de se criarem e editarem topologias e redes geométricas em geodatabases. Com shapefiles, a topologia só poderá ser definida nos mapas, não na própria shapefile, o que obriga a criar a topologia sempre que se necessita de se criar um novo mapa com recurso à topologia. Nesta imagem podem observar o modo como o ArcCatalog simboliza as geodatabases e as shapefiles, e de algum modo estabelece uma comparação, em termos conceptuais, entre um dataset e uma pasta que armazena um conjunto de shapefiles. No que diz respeito às geodatabases, o ArcGIS Pro suporta 3 tipos diferentes.
São eles as geodatabases empresariais, Mobile Geodatabases, que podemos traduzir por bases de dados geográficos móveis e File Geodatabases. As geodatabases pessoais, utilizadas nas versões ArcMap, deixaram de ser suportadas na versão Pro por se tratarem de bases de dados de 32 bits. O grupo das geodatabases empresariais inclui as bases de dados que referi anteriormente, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 e PostgreSQL. Em termos práticos, as geodatabases empresariais são constituídas por um conjunto de tipos de dados geográficos variados, mantidos como tabelas numa base de dados relacional. As geodatabases móveis são uma coleção de conjuntos de dados geográficos variados, contidos numa base de dados relacional. Uma file geodatabase é constituída por um conjunto de ficheiros contidos numa pasta de sistema. No que diz respeito ao número de utilizadores que cada uma delas suporta, as bases de dados empresariais suportam vários utilizadores em simultâneo, tanto em modo de leitura como em escrita, ou seja, acedendo aos dados apenas para os visualizar e analisar, mas também em edição, criando novos registros, alterando ou apagando os registros já existentes. Já as geodatabases móveis e as file geodatabases, embora suportem vários utilizadores em modo de leitura, só suportam um utilizador em modo de edição. Quanto aos formatos de armazenamento, as bases de dados empresariais possuem formatos próprios. As geodatabases móveis constituem-se como bases de dados SQLite armazenadas num único ficheiro. Nas files geodatabases, cada conjunto de dados constitui um arquivo separado, e todos os conjuntos de dados que se armazenam numa mesma geodatabase estão contidos numa única pasta de sistema. As imagens seguintes mostram uma sucessão de janelas do Arc Catalog e do explorador do Windows, que sintetizam a criação de uma file geodatabase, uma geodatabase móvel e uma shapefile. Na primeira imagem podem visualizar, lado a lado, a pasta no interior da qual se criarão as bases de dados. Após criação, visualiza-se à esquerda, no Arc Catalog, a file geodatabase, com extensão GDB, e a pasta de sistema, à direita, vista pelo explorador do Windows, no interior da qual foram criados uma série de ficheiros, que irão gerir os dados geográficos que a base de dados vier a armazenar. Ao criar um dataset e uma Feature class. verificam que aumentou o número de ficheiros no interior da pasta correspondente à file geodatabase. A geodatabase móvel corresponde a um único ficheiro de extensão geodatabase. Os outros ficheiros que eventualmente possam ser criados apenas existem enquanto a geodatabase se encontrar em edição, e são extintos logo que se encerra o projeto. Uma shapefile, vista pelo catalog como uma entidade de per si, é na realidade composta por um conjunto de ficheiros que partilham o mesmo nome e extensões diferentes. Cada um destes ficheiros contribui com um papel específico para o conjunto da shapefile.
Alguns desses ficheiros são imprescindíveis, como é o caso dos ficheiros de extensão SHP, DBF e SHX. De volta ao nosso quadro comparativo, e no que diz respeito ao volume de armazenamento de cada um dos tipos de bases de dados, constata-se que as bases de dados empresariais estão limitadas pelas suas características particulares. As geodatabases móveis estão limitadas a 2 terabytes. As files geodatabases estão limitadas a 1 terabyte por cada dataset, embora este valor possa ser aumentado perante grandes conjuntos de imagens. No entanto, como cada file geodatabase pode conter vários datasets, uma file geodatabase pode armazenar um grande volume de informação. A versionação, ou seja, a capacidade de se criarem versões dos seus conteúdos ao longo das sucessivas operações de edição, é verdadeiramente suportado pelas bases de dados empresariais e não suportado pelas geodatabases móveis e files geodatabases. Relativamente às plataformas em que são aplicáveis, todos os 3 tipos permitem a transferência entre sistemas diferentes. A segurança é porventura o calcanhar de Aquiles das geodatabases móveis e files geodatabases. De facto, elas não possuem ferramentas de gestão de segurança, e toda a segurança que se lhes possa fornecer advém das ferramentas do sistema operativo em que estejam instaladas. O quadro comparativo utilizado nos slides anteriores pode ser pesquisado na documentação do ArcGIS, usando o termo de pesquisa Types of Geodatabases for ArcGIS Pro. Este quadro é acompanhado por um conjunto de informação complementar que descreve os aspectos a que nos referimos, e outros igualmente interessantes. Por agora é tudo. Até breve.